Olá, vamos falar de um detalhe do inglês que faz toda a diferença: os pronomes reflexivos. Sabe, é sobre quando a ação de uma frase volta para a própria pessoa que a fez. Parece um pouco abstrato? Que nada. A gente vai desvendar isso de um jeito bem simples e prático. E para começar, já vamos direto para um desafio. Olhem essas duas frases. She should be proud of her ou she should be proud of herself. Qual delas soa melhor? Uma usa her, a outra herself. Fica essa pulga atrás da orelha, mas eu garanto que até o final a resposta vai parecer muito clara. Bom, e aqui está o nosso roteiro. Primeiro, vamos conhecer quem são esses pronomes. Depois, entender a tal da regra do espelho. Aí a gente vê uns usos extras, como dar ênfase, e, claro, como evitar aquelas armadilhas clássicas. Por fim, vamos diferenciar o reflexivo do recíproco. Tudo pronto? Então vamos lá! Ok, primeiro passo. Vamos dar nome aos bois. Conhecer os protagonistas da nossa história de hoje, os pronomes reflexivos. E aqui estão eles, são 8 no total. Reparem só num detalhe importante. Os que são para uma pessoa só, no singular, terminam em self, como myself. Já os que são para mais de uma pessoa, no plural, terminam em selves, como ourselves. Bem lógico, né? Agora sim, vamos para o coração do assunto. Eu gosto de chamar isso aqui de regra do espelho. O nome já dá uma boa pista do que vem por aí. E a regra é essa, bem simples. A gente usa um pronome reflexivo quando a pessoa que faz a ação é a mesma pessoa que recebe a ação. Pensa assim, a ação bate no espelho e volta para quem a fez. Olha esse exemplo aqui, bem prático. She cut herself. Quem fez a ação de cortar? She, ela. E quem foi cortada? Herself, ela mesma. Como o sujeito e o objeto são a mesmíssima pessoa, o pronome reflexivo é essencial. Não tem como fugir. E a mesma lógica vale para o plural, claro. Quem aproveitou a festa? We, nós. E quem foi, digamos, o alvo dessa diversão? Ourselves, nós mesmos. O grupo que fez a ação é o mesmo que a recebeu. É a regra do espelho funcionando perfeitamente. Muito bem. Além dessa regra principal do espelho, os pronomes reflexivos têm mais duas funções super importantes. Eles são ótimos para dar ênfase e também aparecem muito depois de preposições. Vamos ver esses dois usos com calma. Primeiro, o caso das preposições, e logo em seguida o uso para dar aquela reforçada na ideia. Então, primeiro caso, depois de uma preposição. Na frase, a preposição é of. Como o pronome se refere de volta ao sujeito he, a gente tem que usar o reflexivo himself. Essa estrutura é extremamente comum em inglês. Agora, o segundo superpoder, a ênfase. Usar o pronome reflexivo assim é como se estivéssemos dizendo: foi essa pessoa mesma que fez, e não outra. Sabe, dá um peso, uma confirmação de autoria. Percebam a posição aqui. O pronome pode vir logo depois de quem fez a ação. Quando se diz Paul himself, fica muito claro que foi o próprio Paul pessoalmente que fez o design de tudo, ninguém mais. E a outra opção é colocar o pronome lá no final da frase. O efeito enfático é o mesmo. Falar I will talk to Anna myself quer dizer eu mesma vou fazer isso, pessoalmente. A ênfase é a mesma, só a posição na frase que muda. Certo, agora muita atenção. Esta parte é fundamental, porque vamos falar de erros bem comuns, principalmente para quem fala português e outras línguas latinas. Então, fica aqui o alerta. Nem todo verbo que parece pessoal ou que é reflexivo em português vai ser reflexivo em inglês. Na verdade, na maioria das vezes não é, e usar o pronome nesses casos soa bem estranho. Aqui tem uma listinha dos culpados mais frequentes. Em português, a gente fala eu preciso me concentrar, ele se vestiu, mas em inglês, não. Esses verbos não pedem o pronome reflexivo, eles funcionam sozinhos. Olhem só a diferença. À esquerda, o erro que a gente comete por instinto, traduzindo direto. E à direita, o inglês correto, mais limpo e natural. É só I need to relax, please hurry. Simples assim. Menos é mais nesse caso. E para fechar, vamos resolver uma confusão bem comum. A diferença entre uma ação reflexiva, que volta para a mesma pessoa, e uma ação recíproca, que é uma troca. Então, o segredo é o seguinte. Os pronomes recíprocos, como each other, falam de uma ação mútua, uma troca. É uma via de mão dupla. A ação vai de uma pessoa para outra e volta. Essa comparação lado a lado deixa tudo bem claro.
They helped themselves significa que as pessoas do grupo se viraram sozinhas, individualmente. Já they helped each other quer dizer que uma pessoa ajudou a outra numa ação conjunta. A direção da ajuda é o que muda tudo. Resumindo a nossa conversa, então, guardem esses 4 pontos. Primeiro, a regra do espelho. Segundo, os usos para ênfase e depois de preposições. Terceiro, muito cuidado com aqueles verbos que nos enganam. E quarto, não confundir ação reflexiva com ação recíproca. Com isso em mente, não tem mais erro. E agora, voltando para a nossa pergunta lá do início, a resposta certa é, sem dúvida, she should be proud of herself. E por quê? Porque a gente tem a preposição of e o pronome está se referindo de volta ao sujeito she. É a nossa regra funcionando na prática perfeitamente. E para terminar, fica aqui uma provocação. Agora que as regras estão mais claras, como é que dá para usar esse conhecimento para se comunicar melhor, com mais precisão? O desafio, no fim das contas, é sempre o mesmo: pegar o que se aprende e trazer para o mundo real.